Oi, pessoal. Então, dando sequência às nossas aulas, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento das comunicações buco-sinusais e vai ser um assunto de prova para vocês e a gente vai destacar os pontos importantes que a gente precisa saber sobre esse tipo de tratamento. A gente vai falar um pouquinho da anatomia, como processo da aula de hoje, da fisiologia desse seio maxilar. Isso é muito importante para a gente entender como vai se dar a fisiopatologia de um processo patológico desse seio maxilar, principalmente quando envolve processos de sinusite ou quando a gente tem um corpo estranho na região desse seio maxilar, o que vai acontecer para que esse paciente evolua com essa patologia e que a gente vai fazer a escolha de um medicamento, de um antibiótico, de um anti-inflamatório em si. O que a gente precisa saber para essa região. Isso está relacionado tanto com a fisiologia, a função e o desenvolvimento desse seio maxilar. Tudo bem? Como a anatomia desse seio maxilar, ele vai ser o maior dos seios paranasais que a gente vai ter na nossa face. Vai ser situado na região da maxila e o seu ápice vai ser na região do osso zigomático, tudo bem? Então tudo isso a gente vai ter que saber relacionar onde ele vai estar situado. A parte do interior vai ser na região, particularmente a maior parte da maxila, parte lateral relacionada à fossa nasal, tudo bem? E a base, a parte alveolar dessa maxila, onde vai ter relacionamento, dependendo do tamanho desse maxilar, e proximidade com algumas raízes dos dentes, que é onde a gente tem que ter o cuidado maior quando for planejar uma cirurgia, tudo bem? A comunicação dessa parte posterior desse seio maxilar, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vai ser uma estrutura que a gente vai chamar de osteomiatial ou osteomaxilar, tudo bem? Esse osteomaxilar vai ser responsável por essa comunicação do seio maxilar com a região da fossa nasal, tanto do seio maxilar quanto do seio frontal, que não é o objetivo do estudo, né? Mas a gente tem que relacionar que esse ósseo maxilar, essa estrutura, que também pode ser chamada de meato médio, tudo bem? Ela vai medir de 3 a 6 milímetros, que vai ser esse trajeto aqui, tudo bem? E é por onde, quando a gente respira, né? Quando o ar passa pelo nariz, ele vai para essa região do seio maxilar, tudo bem? Ele vai se umidificar nessa região, né? O ar vai ser filtrado e depois ele vai sair por essa região novamente para ir para a região dos pulmões. Então, a gente deve saber que essa estrutura vai se chamar de osteomaxilar, é a estrutura responsável por essa comunicação da fossa nasal com o seio maxilar e que ela vai medir mais ou menos de 3 a 6 milímetros. Tudo bem? Então, a gente vai saber o porquê vai se dar os processos patológicos de sinusite nessa região, tá? A gente vai ter na parte superior desse seio maxilar o assoalho da cavidade orbitária, tudo bem? Então, até em algumas fraturas de face a gente tem essa comunicação da cavidade, da cavidade orbitária com o seio maxilar, tá? Em algumas fraturas que a gente chama de blowout, essa gordura e essa musculatura da cavidade orbital acaba caindo para o seio maxilar, que a gente tem que fazer uma cirurgia para reconstruir esse soalho, que seria, na verdade, né, o teto ou o chão, né, do soalho orbitário ou o teto desse seio maxilar, tudo bem? Parte anterior seria o corpo da maxila, como a gente falou, e a gente precisa saber que ele vai ter essas comunicações. Parte posterior dessa maxila vai ser já a fossa infratemporal, tudo bem? E a parte do chão já vai penetrar tanto nessa parte alveolar, que é o mais o critério de preocupação que a gente vai ter na aula de hoje, tudo bem? Com relação à proximidade do ápice,
e dos dentes com proximidade do seio maxilar, a gente vai ter o segundo molar com maior proximidade desse seio maxilar, primeiro molar, seguido, né, terceiro molar, segundo premolar, primeiro premolar e canino, com os dentes próximos a esse seio maxilar. Então, a gente vê com mais frequência esses dentes sendo empurrados para a cavidade do seio maxilar e a gente precisando fazer cirurgias adicionais para estar removendo essas raízes no interior desse seio maxilar. Tudo bem? A gente, como fisiologia do seio maxilar, a gente vai ter uma mucosa do tipo respiratória nessa região, tudo bem? Logicamente, como eu falei para vocês no início da aula, uma das funções do seio maxilar é estar limpando, estar umidificando esse ar que é respirado para essa região. Então, a gente vai ter um epitélio pseudoestratificado ciliado nessa região, cujo objetivo vai ser a remoção de partículas e bactérias em direção ao ósteo. Lembrar do ósteo, que é aquela estrutura que vai fazer a comunicação da fossa nasal com o seio maxilar. Em processos patológicos, pessoal, essa mucosa aqui ao redor do seio maxilar, que vai ser epiteliada, estratificada e ciliada, em processos patológicos como uma sinusite, que pode ser oriunda de uma alergia, de uma inflamação bacteriana ou viral, dependendo do corpo estranho que pode estar atacando o seio maxilar, ou até uma reação alérgica mesmo, ele pode aumentar de 10 a 15 vezes essa espessura dessa mucosa, como a gente pode ver aqui nesse outro quadro. Ó. Verifique que esse seio maxilar é um seio maxilar fisiologicamente normal. Olha a espessura da mucosa que a gente consegue visualizar nesse corte. Agora aqui num processo patológico, desse outro lado, verifique que essa mucosa epiteliada, pseudoestratificada, ciliada, ela aumenta de 10 a 15 vezes, tudo bem? Então, como eu falei no início da aula, esse ósteo ou meato médio que faz a comunicação do seio maxilar com a fossa nasal, ele pode inflamar, pessoal, e aumentar de 10 a 15 vezes. Então, com isso, ele acaba entupindo, não permitindo que esse ar volte para a região da cavidade nasal. Então, vai se acumulando fluido no interior desse seio maxilar, tudo bem? Esse fluido pode ficar retido por muito tempo, pode acumular bactérias que são oriundas do próprio seio maxilar em si e gerando processos infecciosos nessa região. Geralmente, esse processo fisiológico da sinusite, principalmente de origem bacteriana, se dá nesse volume, nesse critério. Como função do seio maxilar, a gente vai ter a ressonância da voz, tudo bem? Então, por isso que quando a gente está nesses processos aqui de sinusite, a gente acaba ficando com uma voz mais anasalada, pessoal. Então, isso é normal, tudo bem? Porque vai ter alteração da ressonância da voz. O seio maxilar é importante por essa ressonância da voz. Diminuição do peso do crânio, tudo bem? Então, a gente tem esses seios maxilares, seios frontais, seios etimoidais, tudo com o objetivo também de diminuir o peso da cabeça, né, dos ossos do crânio, além de aquecimento do ar que entra nos pulmões. Então vai umidificar, vai aquecer, vai limpar esse ar para que ele entre melhor nos nossos pulmões. Então tem todas essas funções o seio maxilar. Para critério de avaliação em radiografias do seio maxilar, para a gente avaliar essa estrutura, a gente tem algumas projeções, tanto exames radiográficos, que podem ser uma radiografia panorâmica, uma telelateral, ou exames de imagem, que já seriam a tomografia computadorizada, pessoal, que a gente consegue avaliar aqui, ó, o seio maxilar. Aqui é um seio maxilar com sinusite, então percebam que a gente já vê um velamento dessa estrutura, ó, como se estivesse totalmente cheio. Isso é um seio maxilar patológico, quando a gente vê ele todo escuro, ó, isso daqui é uma coloração normal. Aqui nesse corte, esse é um corte axial,
Aqui nesse corte coronal a gente consegue ver um seio maxilar também que fisiologicamente está funcionando bem, está sem nenhuma patologia. E aqui desse lado a gente consegue ver um seio maxilar patológico. Nessa figura, nesse corte coronal também, a gente vê o aumento do espessamento das mucosas, como acontece no processo de sinusite. Ó. Verifique que a mucosa já está se expandindo nessa região. Aqui nesse corte a gente nem consegue ver a mucosa de tão fina que ele é. Ó, aqui a gente não tem um seio maxilar doente. Nesse processo aqui a gente já consegue ver o espaçamento desse seio maxilar nessa região. Tudo bem? Então, temos esses exames de imagem para estar avaliando também essa região do seio maxilar em si, tá? Então, advindo dessas funções, lembrem, e eu gosto de ver e cobrar em prova, essas estruturas que comunicam a fossa nasal com o seio maxilar, que é o meato médio ou ósteo maxilar, isso cai muito em concurso. Verificar a função dos seios maxilares, mas o que vai muito importar para a gente é como tratar essas comunicações buccosinusais cirurgicamente, que tipo de processo a gente vai ter em cima dessas comunicações. Então a gente vai ter a prevenção das comunicações buccosinusais, logicamente é o que a gente pede para vocês, a gente tem que fazer um planejamento cirúrgico adequado, com radiografias de boa qualidade, de instrumentos adequados também para ser utilizados durante a cirurgia. É de fundamental importância a gente fazer a radiografia, por isso que muitas vezes a gente pede para vocês estarem repetindo essas radiografias, para que a gente consiga avaliar de uma maneira bem melhor esse planejamento, essa proximidade desse ápice radicular conjuntamente com o seio maxilar. Você vai precisar utilizar uma broca, só com a utilização da alavanca a gente consegue tirar. Você vai ter que seccionar as raízes com o intuito de não empurrar essas raízes para o seio maxilar. Então tudo isso a gente tem que planejar de forma adequada. Controle dos movimentos, de forças e movimentos e radiografias transoperatórias quando necessário. Diagnóstico, a gente vai ter que ter uma observação transcirúrgica, verificar se essa proximidade com o seio maxilar gerou uma comunicação ou não, se o paciente no pós-operatório relata para a gente quando ele bebe uma água, se essa água está saindo pelo nariz, se ele sente aquela sensação de afogamento. Isso é um dos sinais e sintomas que a gente sente quando o paciente tem uma comunicação buccosinusal. No momento da cirurgia, a gente pode fazer uma manobra que se chama de manobra de Valsalva. A gente pede para o paciente tampar o nariz e, ao mesmo tempo, quando a gente tampa ou o paciente tampa o nariz, a gente faz uma pressão para respirar, forçando. Se tiver uma comunicação, esse ar vai sair pela essa região do alvéolo onde gerou essa comunicação. Tudo bem? É até dúbio, porque muitos estudiosos e pesquisadores da área de cirurgia falam que muitas vezes você acaba não rompendo essa membrana ao redor do seio maxilar, mas com a manobra de Valsalva, se você forçar, você acaba rompendo. Então, se você está na dúvida que rompeu ou não, é interessante nem forçar muito, eles recomendam, tudo bem? Mas se já tem a certeza que rompeu, você pode só certificar fazendo essa manobra. A sondagem delicada também com o instrumento Rombra é um pouco complicada, porque você pode verificar se rompeu ou não com o instrumento, mas se você for muito forte na região, você acaba rompendo uma membrana que não rompeu na região do alvéolo. Então tudo isso você tem que ter cuidado. Se encontrou no momento de uma exodontia você romper ou gerar uma comunicação da cavidade oral com o seio maxilar na região do alvéolo, o ideal é fazer o fechamento primário, fechamento imediato dessa comunicação, dando uma cicatrização por primeira intenção. E a partir daí a gente vai fazer alguns tipos de cirurgia, que a gente vai ter o retalho vestibular, tá? Que é o retalho mucoso vestibular, que a gente vai fazer incisões do periósteo,
fazer uma divulsão desse retalho em suturas bem ancoradas e sem tensão na região. A gente já vai ver como vai ser essa técnica, pessoal, mas verifiquem que a gente tem essa técnica aqui, tá? Do retalho mucoso vestibular e do retalho rodado palatino. Bem, geralmente são as duas técnicas que a gente acaba utilizando com mais frequência. Como tratamento cirúrgico, a gente vai ter que ter uma antibiótico terapia. Geralmente a gente utiliza amoxicilina mais clavulanato de potássio. Pessoal, por que a gente vai fazer o acréscimo desse clavulanato de potássio? Porque no seio maxilar a gente encontra bactérias do tipo Staphylococcus, tudo bem? Então, os estafilococos produzem aquela enzima chamada de beta-lactamase que acaba inativando a atuação da amoxicilina. Então, se eu aplicar só a amoxicilina, tudo bem? Eu não vou ter um efeito muito grande para infecções do seio maxilar, tá? Então, tem sempre que dar para o paciente amoxicilina mais ácido clavulânico, que é o clavulanato de potássio. A posologia desse antibiótico geralmente é de 500 mg de amoxicilina e 125 de ácido clavulânico, ou 875 mg de amoxicilina mais 125 de ácido clavulânico. Se for de 875, de 12 em 12 horas. Se for amoxicilina de 500 mg, você vai dar com a posologia usual de 8 em 8 horas. Essa é uma medicação, pessoal, para quem não lembra, é um comprimido só. No nome comercial você vai ter o sinoticlávia, você vai ter o clavulin, tudo bem? Então, você vai encontrar com facilidade aí no comércio, tá? Então, tenho que aplicar essas medicações combatendo essas bactérias chamadas Staphylococcus, tudo bem? Descongestionantes nasais entram como critério de tratamento de uma sinusite, de uma comunicação bucosinusal, tudo bem que vai atuar em cima daquela membrana do seio maxilar e, por conseguinte, vai ajudar a estar descongestionando, a estar diminuindo a quantidade de fluidos que vão se acumulando na região desse seio maxilar, já que aquela estrutura chamada de ósseo vai estar entupida. Então, ela ajuda a diminuir a inflamação nessa mucosa do seio maxilar. Anti-inflamatórios podem entrar também, sem problema algum, tá? Mas a gente tem que ter critérios tanto de antibioterapia, descongestionantes nasais e alguns AINES. E as recomendações pós-operatórias que a gente vai ver um pouquinho mais no final. A gente vai ter dois tipos de tratamento, o imediato e o tardio, tudo bem? E a partir daí fazendo esse tipo de conotação. Imediato é quando a gente já fecha imediatamente, quando a gente percebe que criou uma comunicação bucosinusal no momento da exodontia. E o tardio, geralmente a gente não prestou atenção, o paciente foi para casa com essa comunicação, ele veio no pós-operatório de 1 ou 2 semanas com uma fístula crônica na região. Ou a gente tentou fechar imediatamente, só que não teve sucesso. Ele veio com fechamento, né, com uma abertura na região onde a gente fez a cirurgia para fechamento dessa comunicação bucosinusal. O tratamento imediato, as suturas são realizadas, tudo bem, para reposicionar o tecido mole, geralmente por primeira intenção, tá? E o paciente é instruído quanto às precauções de 10 a 14 dias em não forçar a região nasal, ou seja, o paciente não vai poder assoar o nariz, tudo bem? Não vai poder tomar bebidas com canudinho, que seria essas recomendações, ó. Se for espirrar, vai espirrar de boca aberta, evitar de assoar o nariz em qualquer outra situação, então não pode, senão vai romper a cirurgia que você fez para fechamento de primeira intenção. Não utilizar canudinhos ou cigarros também, que vão atuar como pressão negativa na região da cavidade oral e vai forçar essa abertura dessa comunicação que foi fechada. E se ocorrerem perfurações maiores, a gente vai verificar quais são os tipos de tratamentos necessários no local da extração. Se a gente vai ter que fazer uma cirurgia adicional, se a gente vai ter que pegar um retalho um pouco maior para fechar essa cirurgia, se vai precisar até da bola de Bichat, que é um dos instrumentos que a gente faz para fechar
essas comunicações em si. Então aqui é uma comunicação, pessoal, muitas vezes gerada aqui para a extração de um primeiro molar. Aqui a gente verificou essa raizinha aqui, a mesovestibular, comunicando com o seio maxilar. Então, uma das técnicas que a gente tem, verificou essa comunicação buccosinusal, a gente vai fazer um fechamento primário desse alvéolo. Vocês sabem que a gente não precisa, teoricamente, fazer retalhos para estar fechando um alvéolo. Se a gente fez uma cirurgia, não gerou comunicação, aqui normalmente faria aquela sutura em X, nessa região desse alvéolo em si, tudo bem? Logicamente que a gente viu uma comunicação, a gente vai ter que fechar por primeira intenção a região desse alvéolo. Então, nós fazemos duas incisões, ó, como está nessa figura aqui, ó, duas relaxantes vestibular nessa região e nessa região aqui, ó, como se fosse essa figura, para ver se a gente consegue fechar essa incisão por primeira intenção. Foram feitas duas incisões laterais, aí você faz o descolamento, tudo bem, dessa região da mucosa, a gente visualiza o osso na região e faz pequenas incisões nessa região da lâmina do retalho que foi gerado, para que esse reposicionamento seja passivo do retalho, para tentar cobrir toda essa região onde foi comunicada, pessoal. Então, olha aqui, a gente fez duas incisões nessa região, a gente passou a lâmina para ganhar melhor mobilidade nesse retalho, para que ele possa cobrir passivamente a região da extração. E a partir daí, a gente faz as suturas cobrindo todo esse alvéolo, pessoal, para que fique essa figurinha aqui, ó. Então, a partir daqui, a gente consegue fechar por primeira intenção e a gente fecha a comunicação que foi gerada nesse seio maxilar. Pessoal, essa é a técnica do retalho vestibular, tudo bem? É uma das primeiras técnicas que a gente faz para estar fechando essa comunicação. E o tratamento e o fechamento tardio, né? Se esse tratamento não der certo, o paciente voltar com essa comunicação novamente, ou voltar num pós-operatório com uma comunicação mais extensa, a gente pode tá fazendo um outro tipo de retalho, tudo bem? Mas tudo isso, quando o paciente chega tardiamente, a gente vai ver o que gerou essa comunicação. Se foi empurrado o dente para o seio maxilar, se ele só está com uma comunicação buccosinusal, se vai precisar remover esse dente do seio maxilar através de uma cirurgia chamada de cardiolook, que a gente vai ver na aula de hoje o que vai ser isso. Então, tudo isso a gente vai estar verificando nesses processos. Então, a gente tem um avanço de retalho bucal ou retalho vestibular, que foi o que eu falei para vocês agora, a técnica. O avanço de retalho palatino, que a gente vai ver. Avanços de retalho palatino e bucal sobre a membrana de material aloplástico também. Isso a gente vai ter que colocar uma membraninha quando a gente adiciona o material aloplástico, é aquela membrana de colágeno utilizada em enxerto, que eu acho que possivelmente vocês já viram em alguma aula de implante, alguma coisa assim. Ou fechamento dessa comunicação com bola de Bichat, tá? Isso nesses outros tipos de tratamento tardio. Isso vai depender muito também do tamanho dessa comunicação. Então, a gente vai ter o retalho de avanço vestibular, que eu falei para vocês, isso como tratamento tardio. A diferença do imediato, pessoal, que a gente vai ter que fazer, é que quando a gente tem um tratamento tardio, a gente tem uma fístula aqui na região que é criada, ó. Essa fístula aqui, que num processo tardio, ela é criada e a gente tem que remover durante a cirurgia de um fechamento tardio. Ó, verifique aqui que a gente passa uma lâmina nessa região para expor o osso na região, então a gente tem que remover toda essa mucosa, toda essa fístula que é criada para a cavidade oral, para depois eu fazer esse fechamento mucoso desse epitélio na região, tudo bem? Então tudo isso eu tenho que ter um cuidado para quando eu for planejar
essa cirurgia. Eu posso estar utilizando um retalho palatino, também removo a minha fístula da região, tudo bem? E faço uma incisão nessa região palatina e rodo esse retalho para a região onde está tendo a comunicação buccosinusal. Geralmente ela é utilizada em comunicações maiores, tudo bem? E o pós-operatório dela é um pouquinho pior porque a gente vai ter uma área cruenta que é exposta dessa região palatina que vai formar osso depois, vai formar, desculpa, tecido depois, pessoal. Não se preocupe que o tecido que fica cruento nessa região, ele é formado depois, tá? Então você faz uma incisão na região palatina, mais ou menos passando de 1 a 2 dentes da região onde está tendo a comunicação. Então verifique que eu não faço muito próximo, porque se eu fizer essa incisão pequena, quando eu vou fazer o meu giro do meu retalho, ele não vai cobrir toda a região. Então eu tenho que passar mais ou menos um dente a quase 2 dentes para fazer esse giro desse meu periósteo que vai ser rodado e colocado na região. Então a gente tem um avanço de retalho mucoso vestibular, tudo bem, o bucal, e o palatino para fazer essas duas regiões. Tudo bem? É mais ou menos assim que vai ficar a estrutura. Você faz a incisão, faz o giro e depois esse durante algum tempo vai epitelizar novamente. Só que isso incomoda um pouquinho mais no pós-operatório para o paciente, né? Porque fica uma área cruenta, uma área dolorida aí na região. Então a gente pode fazer também uma outra técnica que seria retalho palatino e bucal. Na verdade você faz alívios, né? Incisões intracirculares tanto em região palatina e região vestibular. Você descola bem e tenta juntar aqui no meio, tudo bem? Essas duas suturas, descolando bem. Só que tem muita chance dessa abertura novamente com essa técnica abrir, porque fica uma área sem tensão embaixo da sutura. Então muitas vezes o que a gente faz é colocar uma membrana quando seleciona essa técnica. Tudo bem? Você coloca uma membraninha, como está nessa figura aqui, ó, e depois você faz a sutura em cima dessa membrana. Ela ajuda a manter coesa essa região aqui onde está tendo a comunicação, tudo bem? Mas essa é uma técnica menos utilizada porque a tensão dela fica muito baixa. Geralmente a gente utiliza muito ela em comunicações bem pequenas. Então, visto isso, né, a gente tem todos esses tipos de tratamento. Verificar se é um tratamento tardio, um tratamento imediato, e que técnica a gente vai estar fazendo para a gente estar fechando essa sutura, tudo bem? O tratamento clínico da sinusite, geralmente a gente vai ter que fazer irrigações do seio maxilar com substâncias diluentes, antimicrobianos. Então a gente vai dar antibiótico para o paciente, como a gente viu naquela figura, vai utilizar antibiótico, descongestionante nasal, verificar a periodicidade. Geralmente a antibiótico terapia para tratamento de sinusite é de 7 a 14 dias, tudo bem? E a gente vai vendo aqui o momento se a gente vai ter que intervir cirurgicamente para estar atuando nessa sinusite em si, tudo bem? O fechamento da fístula bucanusal a gente vai ter que remover, como critérios que eu falei para vocês, a gente vai ter que remover o trajeto epitelial dessa fístula, tudo bem? Isso vocês não podem esquecer no tratamento cardíaco, desculpa. Sempre a gente vai ter que remover essa fístula, tudo bem? Então, por que no imediato a gente não faz isso? Porque não tem criação de fístula. Essa fístula se cria 1 a 2 semanas quando a gente tem essa comunicação buccosinusal, tudo bem? Então, sempre quando for fazer o tratamento a gente remove, tardio, a gente vai remover essa fístula, tudo bem? Para depois fazer o fechamento por primeira intenção. Então, o objetivo todo é favorecer o fechamento dessa fístula, já que a migração do epitélio vai, novamente, se eu for fazer essa cirurgia e não tirar essa fístula, possivelmente o trajeto vai ser criado novamente.
vai se reptilizar e vai se criar, tá? Então tenho que remover essa fístula no momento da cirurgia. Então a gente vai ter que estar trabalhando sempre como técnica cirúrgica, como foi mostrado para vocês, a gente vai mostrar o trajeto epitelial da comunicação, deixando completamente esse osso exposto na região. E a gente vai remover alguns pólipos que podem se formar na região de fístula e em torno dessa comunicação com pinças hemostáticas e curetas. Então, limpar bem a região antes desse fechamento em si, tá? Algumas técnicas a gente pode fazer a oclusão dessa fístula com o corpo adiposo de face, tudo bem que é a bola de Bichat. Ó, verifica o tamanho dessa comunicação buccinusal, é muito grande, considerada muito grande, mais de 3 centímetros, né, a gente vê aí na região. Então, possivelmente só um retalho vestibular aqui, e pode ser que não feche muito a região. Então a gente acaba adicionando o corpo adiposo, que seria a bola de Bichat. A gente faz uma incisão aqui no fundo de vestíbulo, a gente consegue achar essa bola de Bichat bem aqui nessa região. E a partir daí a gente vai divulsionando, acha o corpo adiposo, a bola de Bichat, e a gente coloca e interpõe essa região aqui da face. E faz o fechamento dessa região, um fechamento primário. Tudo bem? Sutura ela, não tem problema se ela ficar um pouquinho exposta, ela vai se readaptar e formar uma mucosa na região, ficando mais ou menos assim, como a gente vê nessa figura, tudo bem? Aqui mais uma comunicação, ó, da feita que você descola, olha o tamanho da comunicação que foi gerada por uma exodontia. Então você roda de novo a bola de Bichat e coloca na região, suturando ela conjuntamente com a mucosa. E a partir de alguns dias, 14, 15 dias, a gente vê o fechamento completo. Aqui novamente, ó, aí você coloca a bola de Bichat na região, faz o fechamento da mucosa e depois de 14, 15 dias a gente já tem um aspecto bem melhor dessa ferida. Então, para feridas maiores, para comunicações maiores, a gente vai e utiliza a bola de Bichat como critério de fechamento. Também associando as técnicas de retalho, principalmente o retalho vestibular, pessoal. O retalho palatino eu não consigo achar a bola de Bichat. Então, se precisar da bola de Bichat, vou associar o retalho vestibular com a técnica dela, tudo bem? Então, com observações, o retalho deve descansar, deve se descansar, né, distante de alguns milímetros do bordo da comunicação. Não usar fios reabsorvíveis, tudo bem? Principalmente os catigus, que tem uma reabsorção de 7 dias, e aí no momento que a gente queira ficar, geralmente a sutura fica de 14 dias, a gente deixa um pouquinho mais, então a gente precisa que fique tensionando ali o fio, um fio chamado de catigu que é absorvível, ele não vai aguentar geralmente todos esses dias, então não precisa estar utilizando um fio absorvível. E a manipulação tem que ser delicada do retalho e manutenção do aporte sanguíneo na região, sempre pensando nisso, pessoal. Aqui a gente vai parar, já vou continuar na próxima aula.